E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos estudar um assunto novo. Nós vamos iniciar o assunto sobre Europa. Vamos falar então sobre o continente europeu. Entender um pouco como funciona e como está dividido esse continente. Vamos então observar os mapas e prestar atenção na aula. Qual é a localização do continente europeu no mundo? Aqui a gente tem os continentes que formam o planeta Terra, né? Aqui, nesse lugarzinho onde essa seta está apontando, está localizado o continente europeu. Ele fica próximo da Ásia, da África, como vocês podem reparar no mapa. Podemos seguir? Aqui é o Oriente Médio, que, na verdade, ele fica uma parte dele para África e outra parte dele para a Ásia, tá bom? Vamos lá seguir. Deu para entender a localização do continente. Aqui vocês têm bandeiras de países que estão representando os países desse continente europeu, tá bom? Só para vocês terem uma ideia da quantidade de países que formam esse continente. Quais são as características gerais, então, do continente europeu? A Europa reúne um total de 50 países, sendo que 2 deles também fazem parte da Ásia, que é a Turquia e a Rússia. Uma parte da Rússia ficou para a Europa e outra parte para a Ásia, como a gente vai ver no mapa a seguir. Apesar desse número elevado de países, a sua área é pequena, com cerca de 10 milhões 118 mil quilômetros quadrados. Se não encontrarmos com a Rússia, país em que a maior parte, se não contarmos com a Rússia, país em que a maior parte do seu território localiza-se na Ásia, seu espaço diminui para uma área menor que o Brasil, possuindo, no entanto, muito mais países que o Brasil possui em estados. Então, mesmo sendo um continente tão pequeno, ele possui um grande número de países. E a Ásia, que é o maior país da Europa, nem está totalmente localizada na Europa. A maior parte da Ásia ficou para a maior parte da Rússia ficou para a Ásia, como a gente vai ver aqui no mapa a seguir. A Europa é um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo menor. O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Mar Cáspio. A Europa é também conhecida como o Velho Mundo e considerado o berço da cultura ocidental. Por que ela é considerada como o Velho Mundo? Porque várias civilizações começaram lá. Inclusive, ela é considerada o berço da cultura ocidental. Por quê? Porque toda a cultura que nós conhecemos hoje, ela veio de lá, da Europa. Aqui o mapa político da Europa. Olha aqui a Rússia. Esse aqui é o país inteiro da Rússia, só que a Rússia ela é cortada bem aqui e a menor parte ficou para a Europa, enquanto a maior parte da Rússia ficou para o continente asiático. Mas a capital ficou para o lado europeu. E ela é cortada por montes. Diferente da América, por exemplo, que é banhada pelo oceano e totalmente dividida dos outros continentes, a Europa ela fica bem coladinha no continente asiático e apenas separadas por uma cordilheira que é chamada de Montes Urais. Olha aí os países que fazem parte da Europa. Nós temos aqui Portugal, Espanha, Irlanda, Reino Unido, França, Suíça, né? Itália, Polônia, Ucrânia e muitos outros. Olha a Turquia bem aqui, ó. A Turquia também ela fica dividida, como a gente viu lá no início. Uma parte dela fica para a Europa e outra parte dela fica para a Ásia. É um continente pequeno, com grande número de países, como a gente falou. O relevo da Europa. Vamos entender como funciona esse relevo. Áreas de montanha predominam no sul. Olha aqui. No sul do continente, nós temos essas áreas mais escuras, são as montanhas, tá? Você tem o maior número de montanhas ao sul do continente. Alpes, como vocês podem ver. As planícies predominam a norte e oriente.
Então, aqui, olha, planícies são essas regiões mais verdes, né, no mapa, formando grande planície central. Olha lá, isso tudo aqui é plano, ou seja, de baixa altitude. A maior altitude do continente europeu é o Monte Elbrus, com 565.636 metros. Os Alpes contornam a Itália a norte, e tem o Monte Branco, a sua maior altitude, 4.807 metros. Os Pirineus fazem fronteira entre Espanha e França, e as suas altitudes não excedem a 3.500 metros. Então, como vocês podem reparar, tem pouca área com altitudes altas. A maior parte nós temos, então, planície. Então, há uma grande predominância de planície no continente. Olha só a vegetação europeia. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Tundra, na Noruega, taiga, na Rússia, estepes, na Ucrânia, tundra, na Suécia, né? Olha só, tundra e tundra, só que em países diferentes. Lavanda, vegetação mediterrânea na Grécia. Olha só o tipo de vegetação na Grécia. E a vegetação mediterrânea na Itália. Olha só, as duas têm vegetações mediterrâneas, só que em países diferentes. Como vocês podem reparar, elas acabam também sendo diferentes nas fotos. Olha só os tipos de vegetação na Europa. Cada cor vai representar uma vegetação. Como vocês podem reparar, qual é a cor que predomina no mapa? É a taiga e a floresta temperada. O predomínio desses dois tipos de vegetação. O clima. Como é o clima europeu? O clima predominante na Europa é o temperado, devido à sua localização geográfica, no qual pode ser observado variações continentais e oceânicas. As áreas situadas na porção setentrional, que é aquela porção mais ao norte do continente, apresentam temperaturas mais rigorosas no período de inverno. São mais frias porque ficam mais próximas do Polo Norte. Ao passo que as áreas situadas ao sul apresentam temperaturas mais amenas ao longo do ano e amplitudes térmicas menores quanto as comparadas aos países do norte. Então, ela tem essa grande diferença no clima. Vamos reparar então aqui no mapa. Toda essa área em verde é o clima continental, que é o que predomina no continente europeu. E o clima oceânico, né? São as duas. E o Mediterrâneo, como vocês podem reparar, é a predominância maior, que são esses climas temperados. Os climas frios, eles estão mais ao norte, olha. Muito por conta do Polo Norte, acaba que a temperatura cai, né? Fica bem mais frio. E o subtropical, que fica nas Canárias, né? Ele tem menor presença no mapa. Vamos ver algumas curiosidades do continente europeu. A Europa foi uma princesa belíssima, filha de Agenor, rei da Fenícia. Por isso que esse continente recebeu o nome, em homenagem a essa princesa. Entre os idiomas e dialetos são falados mais de 60 línguas na Europa. O bacalhau português, tão famoso e popular em todo o mundo, é pescado no litoral da Noruega. Não há em mares portugueses. Ele é o bacalhau de Portugal, mas não é de Portugal. Cada alemão consome, em média, 112 litros de cerveja por ano. Há grande consumo de cerveja na Alemanha. O sobrenome Silva, tão popular no Brasil, é de origem portuguesa e mais antigo que o próprio país. Em latim, Silva é selva e denominava os habitantes da floresta durante o Império Russo. Então, esse sobrenome Silva é muito mais antigo que o nosso Brasil. Por quê? Porque ele veio trazido de Portugal, mas ele é desde o período do Império Romano. Uma das curiosidades da Europa é que foram eles que desenvolveram a mortadela há mais de 2.000 anos. Então, a mortadela que você come é de origem europeia. E o Vaticano é o menor país do mundo. O Vaticano ele é onde o Papa vive, né? A gente acompanha pela televisão o Vaticano, é onde o Papa está. E ele é o menor país do mundo, tem em torno de 800 habitantes apenas. Então,
Por isso ele é considerado o menor país do mundo em território e também e provavelmente em população, porque lá mora um pequeno número de pessoas. Deu para entender um pouco essa introdução sobre a Europa? No decorrer das nossas próximas aulas, a gente vai aprofundar o nosso estudo sobre esse continente, tá bom? Vamos então ver um pouco da nossa atividade da semana. A questão 1 fala assim: quantos países formam a Europa? Quantos fazem parte também da Ásia? Então você vai botar quantos países fazem parte da Europa e quantos estão na Europa e na Ásia. 2. Qual a vegetação predominante na Europa? 3. Qual o clima predominante na Europa? 4. Escreva 5 países que fazem parte da Europa. Você vai olhar no mapa e colocar 5 países que fazem parte desse continente. E a última questão é qual curiosidade chamou mais a sua atenção. Então, você vai olhar aquelas curiosidades e tentar ver qual chamou mais a sua atenção, que você achou mais interessante. Tem muitas outras curiosidades também que você pode estar pesquisando sobre esse continente. Tá legal? É isso por hoje. Muito obrigada pela atenção. Estudem, façam atividade, me enviem no PV, porque isso vale como aula. E quando você manda atividade, você recebe a presença da aula. Se você deixa de me mandar, você leva a falta, como se você não tivesse participado da aula. Tá certo? Eu vou colocar também no grupo esses mesmos slides que eu li para vocês, só que em forma de texto, para você acompanhar, dar o zoom, olhar melhor os detalhes, para fazer a atividade sem dúvida, tá bom? Um abraço e até a próxima.